Fala pessoal, boa tarde, tá começando... Boa noite, na verdade, né? É que nós grava à tarde pra soltar à noite. E é isso aí mesmo, se foda. O podcast é meu, grava a hora que eu quiser. Ô, tudo bom pessoal? Como é que vocês estão? Tá começando mais Londrina Pod, seu podcast de toda quarta, quinta-feira. Peraí, minha cadeira tá ruim aqui, gente. Foi mal aí, viu? Desculpa aí. Tá começando mais um podcast aí, seu podcast de toda quarta-feira. Fique bem claro aqui, ó, 2 horas da tarde. Tem um monte de gente já em casa, tem gente que trabalha só até meio-dia hoje. E estamos aqui hoje com o... Rapaz, eu falo o quê? Flash, põe aberto ali. Eu falo o quê? Eu falo ex-tenente ou tenente Hélio? Não, vamos manter tenente Hélio. Tenente Hélio, né? Se for um dia, eu nunca mais vou deixar de ser, né? É, né? Tenente é tenente, né? Com certeza. Tenente Hélio que já veio aqui uma vez e... Graças a Deus deu tudo certo, não teve problema nenhum quando voltou pra polícia, né? Foi bem tranquilo, assim. Os vídeos não repercutiram negativamente, foi bem... Não foi perseguido, nada, né? Não teve isso. Nada disso aí, não. Ah, que maravilha. Essa é a nossa polícia militar do estado do Paraná. Ô, Hélio, fiquei sabendo, um passarinho verde me contou, porque também a gente não é muito de rede social, né? Mas parece que você pediu baixa da polícia, é verdade mesmo? Você pediu pra sair? Rapaz, é verdade, hein? Boa tarde, primeiramente, né? Todo mundo que nos assiste. E, realmente, eu acabei pedindo baixa da polícia há um mês e meio, mais ou menos, porque eu entrei na polícia com um propósito, que era de servir realmente as pessoas, ajudar a população e principalmente ser combativo com o crime. Então, sempre fui da área operacional, nunca escondi isso. Odiei sempre o serviço administrativo, apesar de saber a sua importância. Sou novo, tenho 28 anos, então não me vejo ainda com possibilidades de ir para dentro de uma sessão, queria continuar na rua. E a partir do momento que a gente começou a falar as verdades que precisam ser ditas, que ninguém tem coragem de dizer, e a expor as injustiças que os nossos policiais sofrem no dia a dia, comecei a sofrer vários tipos de retaliações, perseguições, transferências e saída do serviço operacional. Então, não me via mais com propósito e possibilidades de ajudar as pessoas e os policiais dentro da polícia militar, então acabei abrindo mão de tudo o que eu já tinha conquistado, e aí agora lutando realmente com reais possibilidades de ajudar as pessoas dentro dessa missão na política, né, que a gente embarca agora. E eu acredito que não seja nada fácil você abrir mão de um salário de quase 20 mil reais. Imagina todo mês ali 20 mil reais. Se você ficar quietinho, todo mês vai pegar 20 mil. Isso quando você é tenente, né? Depois você é capitão, sim, aí vai para 30 conto. Então acho que não deve ser fácil. Cara. A carreira do oficialato é uma das melhores carreiras do serviço público aqui no Paraná, né? Isso a gente não pode esconder. Agora, nem tudo é por dinheiro. Não entrei na polícia por dinheiro, né? Vim de uma família muito simples, meu pai do exército, minha mãe enfermeira, então, obviamente que o dinheiro é bom, a gente não é hipócrita em dizer que não é bom receber um ótimo salário, mas quando a gente tem uma missão de vida, e principalmente quando a gente faz as coisas com o coração, e sabe que está sendo prejudicado, aquilo não vai comprar a nossa paz, né? Então, óbvio que foi uma situação muito difícil, foram vários meses pensando nas possibilidades de continuar fazendo o melhor serviço. A partir do momento que a gente vislumbrou que já tinha atingido o teto máximo do que a gente conseguiria com a idade que a gente tem, né, e as possibilidades reais que um tenente tem de mudar as coisas que estão erradas, é que a gente opta um tiro incerto, na verdade, largar a carreira inteira, mas confiando, né, no que Deus nos coloca para a vida. Ficando bem claro, que fique bem claro, né? Porque teve bastante gente que mandou pra mim. Você postava um story lá sobre quando você saiu da polícia lá, já vinham gente aqui falando assim, depois do podcast ele foi excluído. Ele não foi excluído, tá? Ele pediu pra sair. Né? Que fique bem claro isso. Eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que eu seria excluído da polícia. Eu acho que eu seria excluído, sim. Tanto é que, pouco tempo depois da minha baixa, como existe uma desinformação, né, do sistema ali do protocolo, acabou abrindo o meu processo de exclusão. Então, ADL, né? Como eu era oficial, abre-se um conselho de justificação por ser oficial. Na ADL seria para praças. Né? E não teria chance mesmo, né? Não, escapar do conselho não. Agora, se seria no final condenado ali para ser excluído da polícia, que é de não ter mais as condições de pertencer às fileiras da corporação, aí o processo ia dizer, né? E tudo isso, a avaliação é do governador do estado. Então, monta-se uma comissão dentro da polícia, julga-se, o
comandante-geral emite um parecer, pelo histórico de as aberturas dos procedimentos ter sido pelo comando-geral, tenho certeza que eu não iria escapar, né, desse parecer negativo, aí caberia ao governador do estado, né, decidir pela permanência ou não na polícia. Então eu acho que eu seria excluído sim da polícia, mas acabei pedindo a baixa, né, a exoneração antes de tudo isso. O Hélio, Tenente Hélio, deixa eu te fazer uma pergunta. Tenente Hélio ganhando, 1º de janeiro, até tomar posse e tal, blá, blá, blá. Qual é a maior necessidade hoje que você vê, ou que você irá fazer pelo praça, pelo policial militar ali? Qual que é a sua primeira coisa que você tem em mente, que veio agora na sua cabeça? Cara, a gente tem um caminho longo ainda pela frente, né? Mas a real necessidade que eu vejo de melhoria para o serviço das praças é a condição salarial. Não dá mais para, em pleno 2026, já anos de defasagem do trabalho deles, que recebem a menos do que a inflação, não dá mais para a gente continuar com as injustiças que são cometidas. Do policial militar ali que leva a polícia para frente, que trabalha numa radiopatrulha, que está aí sendo sugado nas escalas do interior, que realmente está colocando a cara e enfrentando a criminalidade pela sociedade, não dá para aceitar que eles recebam, por exemplo, igual nós tivemos nas últimas reestruturações, um aumento salarial de 200, 160 reais, enquanto um oficial com bem menos tempo de serviço, meu caso, por exemplo, receber 1.500, 1.800 reais de aumento na mesma reestruturação. Então, essa é uma situação que é muito injusta e isso seria a principal prioridade, com certeza, a ser reparada. É a questão da reestruturação, né, salarial do policial. Formas de fazer isso, vejo única e exclusivamente uma, que é a situação do escalonamento vertical dentro da Polícia Militar, que é escalonar e deixar fixo o salário dentro do escalonamento das graduações e postos, soldado, cabo, sargento, até o posto de coronel, deixar isso escalonado de maneira percentuária. Então, o soldado ganharia em torno de 30%, ou em algumas tabelas de estudo já chegando até 35% do salário do coronel. Acho que mais viável seria 30%, e aí de maneira escalonada, cabo 35%, sargento 45%, até que chegue, né, ao último posto. Que com isso a gente consegue eximir essas injustiças que sempre ocorrem, do soldado ganhar 100 e poucos reais de aumento e um tenente, um capitão ganhar muito aumento salarial. O Tenente ali, você, né, até antes de sair da polícia, acho que acredito que até hoje, os praças te recebem de braços abertos, porque uma coisa é um praça pedir baixa da polícia ou entrar na política, né? Agora, eu mesmo, né, aqui no Paraná, eu acho que você é o primeiro oficial a pedir baixa, tenente, novo, pedir baixa da polícia para poder entrar na política. Você é bem recebido ali pelos praças? Porque as suas ideias justamente é brigando pelo praça, né? E geralmente deveria ser o contrário, né? Você brigar por uma classe geral, mas mais pelo oficial. E sim, não, você está fazendo o contrário. Eu acho que a gente tem que ser justo, né? Eu já venho de uma linha de estar sempre mais próximo dos praças, porque meu pai era praça do Exército, então eu sei a realidade que ele sofria também lá dentro do Exército. Então a gente já traz isso desde o berço aí da nossa infância. Então essa aproximação com as praças, para mim, é muito natural. Sempre fui muito parceiro desde quando era cadete, aspirante. Então eu vejo sim um reconhecimento. Tem muitos policiais do estado inteiro que me mandam mensagem, eu vejo isso como natural, porque são raríssimos, infelizmente, os casos dos oficiais que abertamente defendem as praças. Tem muito oficial que tem rabo preso e não quer se indispor por conta das promoções, às vezes aquele cargo no final da carreira que necessita da classe política, da classe que está mais acima. Eu não tenho medo disso. Então, a gente falando as verdades acaba cativando, porque os policiais têm medo de falar as coisas que eu falei, por exemplo. Eles são os que sofrem na pele, eles sabem que precisam mudar, mas infelizmente, pelo próprio sistema que nós vivemos, eles encontram essa barreira do militarismo, eles têm receio também de retaliações, de perder o ganha-pão da família deles. Então, quando eles vislumbram alguém lutando por isso, abertamente, principalmente, sem necessidade, eu não tinha obrigação de defender os policiais, mas quando eles veem isso de maneira natural e muito antes de qualquer pretensão política, isso é muito bem visto. Então, a gente tem recebido, sim, certo apoio e agradeço muito por esses comentários. A gente faz tudo de maneira natural, porque não é justo. Eu, com 9 anos de polícia,
ter um serviço bem mais fácil do que de um soldado. O serviço mais difícil de um oficial é trabalhar talvez a madrugada inteira e um dia antes de finalizar o prazo de um procedimento, se eu mesmo tiver cagado o pau e atrasado o procedimento. Enquanto ele está a vida inteira sofrendo com isso, virando madrugada atrás de madrugada ali na Rádio Patrulha. Então não é nada mais do que o justo defender eles. Só que infelizmente são poucos que fazem. E os poucos que fazem acabam sofrendo as retaliações que o sistema impõe. Porque ninguém gosta de ser criticado. Ainda mais quando as críticas são críticas verdadeiras e que esbarram no que os outros não têm coragem de fazer. Eles estão com a caneta na mão, né? E você que é oficial, sofreu, né? Imagina o praça, né? É por isso que muitos não fazem, não cobram, né? Hoje a nossa tropa é uma tropa cansada, infelizmente a polícia militar inteira está doente. Trabalham com medo, fazem o básico do básico para não se queimar com os oficiais e ainda para tentar manter um mínimo de serviço para a comunidade. Mas dizer que o policial hoje está motivado para trabalhar, isso é ilusão. Isso aí é só na propaganda lá do governo do Ratinho que aparece. O praça está desmotivado. Isso aí é nítido, é só perguntar para qualquer um. Talvez abertamente eles não falem, mas a gente que vivencia o dia a dia sabe que está difícil a situação. Escala de serviço cansativa, existe uma desequiparação muito grande do soldado, por exemplo, que recebe o mesmo salário. Tem policial que trabalha no administrativo, que trabalha muito menos do que um policial de Rotan, um policial da Rádio Patrulha. Dentro das Rádio Patrulhas existe uma diferença também da escala, 12 por 36, 12 24, 12 48, alguns batalhões 12 24, 12 72. Então essas desigualdades acabam fazendo também com que eles mesmos sintam na pele que tem coisa errada. E precisa ser dito, precisa ser mudado. É básico. Para mudar o serviço da polícia, para fazer realmente a polícia começar a voltar a trilhar os bons caminhos é fácil. É reparar essas desigualdades salariais e equiparar também essas escalas de serviço. Tirar essa desumanidade que existe da vida do policial, fazer ele trabalhar de maneira digna, recebendo o que lhe é direito. Mas o polícia que tá fazendo, não é CFSD, né? É o CFP agora, né? Uhum. O polícia que tá fazendo CFP, esse tá com vontade, pelo jeito, porque o soldado tá desmotivado, mas o segunda classe que fala, né? É o terceira classe que criaram agora é a terceira classe, né? A terceira classe no curso de formação, ele deve estar motivado pra caramba. Cara, essa aí é a maior das patifarias que eu já vi nesses quase 10 anos que eu tive dentro da Polícia Militar, que eu não consigo entender. A gente vive toda vez falando e batendo o martelo que o praça não tem uma progressão de carreira. Aí, pra garantir que eles tenham uma progressão de carreira, eles pegam e jogam o soldado da terceira classe, que é o que entra na corporação, né? Ou seja, o aluno soldado, jogam ele lá na lata do lixo. Hoje em dia, infelizmente, é isso que acontece. O cara tem que ter um curso superior para entrar na polícia. E ele vai receber, hoje, R$ 2.500 por um ano. Isso aí não paga um aluguel em Maringá, Londrina, Curitiba. Tem gente que vem de outro estado, larga serviço lá. Tem um que é do Acre. Para vir para o Paraná realizar um sonho de vida, quer ser policial, e vai passar fome, infelizmente. Aí o que acontece? Entra no curso soldado, por ser militar estadual já abre margem do consignado, vai se espancar de consignado para fazer empréstimo, para pagar o bem-estar da família, e vai em cascata, como nós não temos a reposição salarial, vai logo depois, agora provavelmente na escola já vai começar a fazer bico, já vai ficar mais longe da família, já vai começar a ir mais estressado para o serviço. Então, isso aí que fizeram, para mim, é uma patifaria, com os policiais que já estão na tropa e principalmente com esses que ainda sonham em entrar na polícia. Nós tivemos o recorde negativo. Olha a imagem do Paraná. O Paraná é um estado potência do Brasil. Tivemos o recorde negativo de inscrições para o concurso, para policial militar, para soldado. Isso aí não dá para admitir. Nós tivemos menos inclusões agora do que o número de vagas previstas para o concurso. Teve batalhão que precisou cancelar curso de formação agora porque não tinha número habilitado para começar. Então, isso aí está muito errado, muito errado. Mas quando o cara aposenta, ele tá sossegado. E aí, ele aposentou, ninguém mexe na aposentadoria dele, ganhando um saláriozinho razoavelmente até que legal, né? Vamos dizer assim, os caras aposentam um sargento, subtenente, aí ele não tem risco mais, né? Cara, essa é uma das coisas que ainda talvez valha a pena você entrar no serviço como militar estadual, porque ainda existe a integralidade na aposentadoria, então eles entram na reserva
e acabam recebendo o salário pro resto da vida, mas os militares da ativa têm uma série de benefícios, por exemplo, bolsa, auxílio alimentação, eles têm a condição de realizar uma atividade extra-jornada fora do horário de serviço, que acaba acarretando um aumento salarial deles. Isso é incutido dentro do próprio subsídio que eles recebem de R$2.000 e poucos reais. Quando eles vão para a reserva, eles perdem isso. Não têm o direito ao auxílio alimentação, não podem mais fazer extra-jornada, só que isso está incutido já no salário. Então, eles acabam sofrendo também essas consequências. Fora outras situações, né? Nós temos, por exemplo, um monte de policiais. Aqui de Londrina, inclusive, tem um grupo que ele foi formado por policiais militares da reserva que, por algum motivo, foram excluídos. São os chamados, o grupo dos amigos solidários. Então, eles trabalharam em prol da sociedade por 25, 30, 35 anos, foram para a merecida reserva remunerada, por alguma questão, tanto criminal ou administrativa, eles foram excluídos da polícia militar. E, pasme, eles acabam perdendo esse direito de receber os seus honorários. Então, hoje tem policial militar da reserva passando fome, porque foi excluído e não está recebendo os seus vencimentos. Imagina a família desses policiais, tem policial que já morreu, e a família ficou longe do militar por 25, 30, 35 anos, porque o serviço da polícia, ele incute que o militar ele vai ficar afastado da sua família, por conta das cargas horárias, né, de serviço. E ele contribuindo, né? E ele contribuiu com a Previdência, por óbvio. E então, quando existe a exclusão, por qualquer motivo, isso hoje foi cortado. Então, isso aí também é uma desequiparação que nós temos que combater. Tem que ter o vencimento que é digno, que é merecido, independente da situação da exclusão. Tem muitos ali que foram excluídos que são criminosos, que mataram alguém que era inocente, que foram corruptos. Agora, uma coisa é a parte criminal. Eles têm que cumprir a pena deles. Por mim, que apodreçam na cadeia. Agora, a questão de previdência, os vencimentos, isso precisa ser garantido. E não é o que acontece hoje. Então, tem muito policial que tem sofrido. São aproximadamente 120 no Paraná inteiro que sofrem esse tipo de situação. E como é que faz? Entra na justiça? Eles entram na justiça, tentam, né, por óbvio, conquistar esse direito. Essa é uma lei da Previdência, então teria que haver uma alteração disso junto ao governo do Estado para que tenha, né, essa revalidação dos seus honorários. Entendi. Eu entendo por um lado, né? Porque realmente o cara contribuiu 30, 35 anos. Por mais que o cara errou e tudo, que cumpra a pena dele, mas ele contribuiu para ter a aposentadoria. Né? E é um assunto polêmico, óbvio que vai gerar polêmica quando a gente fala dos que cometeram algum tipo de crime. É natural. Agora, a gente tem que se posicionar. Cometeram crimes, beleza. Cumpram a pena prevista na legislação. Agora, vencimento, isso aí a gente não pode mexer, né? E, em contrapartida, também tem muitos de processos administrativos. Nós temos uma situação agora do Sargento Carlos, por exemplo. Ele foi excluído por palavras e opiniões. Então, não é um criminoso. E está junto nesse mesmo bolo. Inclusive, é um dos policiais que briga sempre pelas praças e sofreu as consequências. Foi excluído da polícia. E vai ter os seus vencimentos também cortados. Então, nós temos esses dois tipos de grupos, né? Agora, quando nós temos que decidir entre voltar ao salário ou não, aí nós temos que colocar todos na vala comum e brigar pelo direito de todos, que é retornar esses honorários, com certeza. Essa é a minha opinião. Hein? Top. Ô Hélio, quando você veio aqui, você falou sobre os guardas municipais. E, coincidentemente, o meu primeiro episódio foi com o pessoal da Guarda Municipal. O pessoal veio até o cachorro aqui, veio o Jean, o Osmar, o Jefão. E, cara, graças a Deus, ali no começo, ali, o pessoal da Guarda ali, em peso, segue a gente, acompanha, eu jogo bola com eles toda terça-feira. Ontem não foi porque tava frio. Os caras... não foi que polícia que é vocês, meu? E, cara, quando eu trouxe você aqui, você falou aquilo sobre os guardas, rapaz, os caras me parou, eu fui lá na sede e os caras falaram, quem que é aquele tenente lá? O cara, nota 10, hein, meu, que bacana, um oficial falar aquilo da gente, que massa e tal, de onde que ele é? E assim, eu queria ver de você, você tem, o que você pensa sobre a Guarda Municipal, você estando lá na Assembleia ali, claro que você vai estar com o dinheiro ali, né, vamos dizer assim, né, você pensa em ajudar as guardas municipais, o que você pensa em fazer pelas guardas municipais? Cara, dentro da nossa pré-campanha, a gente tem usado muito o termo dar voz a quem nunca teve representatividade. Então, tem muitas classes que acabaram
me procurando, o pessoal da Polícia Penal, os monitores de ressocialização, bombeiros comunitários, guardas municipais também me procuram. Agora, a gente tem que ver o que é competência de cada uma das funções, né? Como deputado estadual, por exemplo, não existe a competência de mudar um salário diretamente, né, de uma guarda municipal. Agora, questão de orçamentos para aquisição de viatura, aquisição de equipamentos, isso aí está dentro da função do deputado, né? Estadual, sim. O que é preciso comentar sobre um piso estadual dos guardas municipais. Acho que todas as entidades aí que são geridas pelas prefeituras e que existe divergência salarial precisa ser equiparado ao nível estadual. O serviço é o mesmo. O serviço de um guarda municipal em Sarandi é o mesmo do que um guarda municipal lá em São José dos Pinhais e muitas vezes recebem salários diferentes. Então acho que isso aí pode ser ajustado sim a nível estadual, assim como os bombeiros comunitários. E nós temos muito apreço, né, pelos guardas municipais. Dentro do oficialato da polícia, inclusive, acho que até eu comentei dentro daquele podcast, que as guardas municipais não precisariam existir. E quando nós falamos isso é porque o serviço que é praticado hoje pela Polícia Militar dentro das cidades e pelos guardas municipais é o mesmo. É o mesmo. A competência deles talvez não esteja regulamentada ainda dentro da Constituição, mas o serviço basicamente é o mesmo. Então, ao meu ver, não precisaria existir duas instituições para fazer o mesmo serviço. Agora, a gente não pode esconder que eles já tiveram a ascensão que eles tiveram, então eles precisam ter o apoio necessário. Então, nós temos que começar também a pensar em gestões dentro do Estado para dividir de maneira igualitária tudo isso aí. Porque eles prestam um ótimo serviço, muitas vezes melhor do que a Polícia Militar em muitos casos. Eu citei já, inclusive aqui no podcast, o caso de Sarandi. A Guarda Municipal de Sarandi tem 5 viaturas rodando por dia, enquanto a PM, que é o batalhão que eu trabalhava lá, o 32º Batalhão, tem uma viatura de rádio patrulha. Então, é óbvio que a força de segurança principal lá da cidade de Sarandi é a Guarda Municipal. Então, essa viatura da Polícia Militar, por exemplo, que acaba não valendo nada, se a gente pensar no todo ali dentro da cidade, poderia ser alocada para um município ali próximo, por exemplo, que não tem policiamento. Itambé, Floresta, Doutor Camargo, são municípios menores, que hoje têm o policiamento compartilhado com outras cidades, mas que com certeza uma viatura a mais da Polícia Militar ali faria diferença. Só que isso tem que ser uma gestão a nível estadual, uma gestão de acordo entre as guardas e o Poder Executivo, né, dentro do Estado. Muito bom. Você falou sobre o pessoal do bombeiro voluntário. Bombeiro comunitário. Comunitário. É porque em Santa Catarina acho que fala voluntário, né? É o mesmo, mas é o mesmo serviço, né? É o mesmo, uhum. Tem bombeiro civil, bombeiro comunitário, agora usam-se muito agentes de defesa civil. Esse pessoal está totalmente abandonado. Isso aí foi uma ideia do governador Requião, na época, uma ideia muito boa, dos locais onde não existia bombeiro militar, criavam-se esses bombeiros comunitários, acabavam sendo contratados ali pelas prefeituras, tinham certa munição ali pelo Estado, um aparato que foi formado, e começaram a desenvolver o mesmo serviço que um bombeiro militar faz, basicamente. Uhum. Agora, um dos grandes problemas da política é a descontinuidade das boas ações. Então, os outros governos estaduais acabaram por abandoná-los. Então, hoje o que nós temos são bombeiros comunitários que estão continuando prestando um serviço para a sociedade, mas que não têm um ajuste salarial digno pelo serviço que prestam, ser o mesmo de um bombeiro militar. Não tem questão de equipamentos, recebem tudo sucateado. Quando chega coisa nova no bombeiro militar, é repassado para o bombeiro comunitário, dentro das cidades. Não tem, muitas vezes, questão de legislação, até por não ter o convênio ali com o Estado, acabam trabalhando até sem a devida jurisprudência, sem o devido respaldo jurídico, isso é muito preocupante. Então eles precisam sim também de uma grande atenção aí por parte do Estado, da mesma forma que as guardas municipais precisa se falar em piso salarial dos bombeiros comunitários, porque não é justo cidades próximas. Eu fui visitar algumas cidades ali da nossa região que os próprios bombeiros nos procuraram e pediram socorro. Cidades ali que é catastrófica a situação. Colorado, meu Deus do céu, que já entrei em presídio que melhor que a é base melhor que a base deles, infelizmente. Então isso a gente não pode aceitar, em pleno 2026, um trabalhador tendo essas condições indignas de serviço. Isso aí precisa ser exposto
E muitas pessoas acabam se magoando, né, com o serviço que a gente vem fazendo de exposição, ou dizendo que a gente só quer aparecer. Não, são as pessoas que nos procuram para que tenham voz, só que essas pessoas têm medo, porque eles também têm a profissão deles lá, eles também têm familiares, por exemplo, que têm cargos comissionados ali dentro da prefeitura, eles têm medo de expor essas situações e sofrer depois as retaliações, né? Então é preciso que alguém corte na própria pele. Se for preciso que eu corte na própria pele, a gente vai criar inimizade com todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os deputados do Paraná aí. Porque eu não vou ver a população sofrer e não falar o que precisa ser falado e não apontar as soluções que precisam ser apontadas. E o que me deixa satisfeito, do fundo do coração, é que o que precisa ser mudado hoje é básico. É básico. Estrutura, viatura e salário. Para a maioria das classes é isso. Para a maioria das classes. Salário, regulamentação de carga horária e um local digno para o serviço. Então não é nada mirabolante, não precisa ser o Einstein aqui, chegar com ideias loucas. Não, é só fazer o básico. O básico vai funcionar. Só que infelizmente em muitas classes hoje nem o básico nós vemos. Essa é a triste realidade que o Paraná vive. Principalmente nas polícias, né? E eu acho que, cara, como que sofre a polícia militar é sempre a primeira, né? Os caras falam de estrutura, a polícia civil também precisa se estruturar, lógico, quanto mais se estruturar, melhor, mas a gente vê que sempre é a polícia militar que sempre fica atrás, né, ô tenente? Sempre atrás. Vamos melhorar, não sei o que, babá, tudo bem, aí melhora lá a polícia civil, a polícia penal, teve aquela época que era carcereiro, né, o agente penitenciário, agora é policial penal, ajeitou, ficou legal, conheci a base dos caras top, o pessoal do SOI veio aqui, mas a polícia militar, ela sempre fica de lado, ela vai ficando de lado, os caras vão deixando, eu não sei o porquê disso, sabe, e deveria, acho que a polícia que mais deveria ser cuidada, porque é ela que tá ali para prevenir, né, que os crimes aconteçam. Não, a gente vê que é o contrário. A gente entende, assim, a realidade também das outras forças de segurança, todas são importantes, por óbvio, tem a sua função. Agora, a minha opinião, eu acho que da maioria das pessoas, é que a única polícia que, se parar, a gente tem um caos social, vejo ser a polícia militar. A gente consegue ficar um tempo sem investigações de crimes, a gente consegue ficar um tempo, talvez ali sem pessoas cuidando dos presídios, nós conseguimos ficar um tempo sem os vestígios serem coletados dentro dos nossos crimes. Agora, se parar a parte de prevenção, as cidades viram um caos. Agora, o reconhecimento ele não é visto. Então, a polícia militar hoje tem um salário defasado, a estrutura muitas vezes não é boa, a escala, a carga horária é muito cansativa e, infelizmente, por conta do número de efetivo, isso é o que é tido como justificativa para essas melhorias, às vezes mais pontuais, dentro das outras forças de segurança. Então, o efetivo da Polícia Militar é muito maior do que das outras forças de segurança juntas, né? Então, acaba sendo mais oneroso também, isso a gente tem que falar para o Estado. Agora, isso não pode ser justificativa para tantos anos, com tantas coisas sendo feitas para as outras instituições e não para a PM, né? Ou quando são feitas gestões e que acabam realmente melhorando algumas situações, não é o que é prioridade. Aí é um outro problema, que é dar prioridade ao que dá voto. No Brasil é muito isso. E no Paraná, sim, nós tivemos ótimas situações de investimentos, mas as últimas aquisições que nós temos, por exemplo, é nítido que é para a questão eleitoreira. Os caveirões que foram comprados agora lá nos Estados Unidos, Canadá, sei lá de onde que veio essa porra. Aquilo ali não é prioridade pro estado do Paraná. Dodge Ram, polícia quer salário, irmão. A Dodge Ram, eu moro em Moarama lá, tava trabalhando em Cruzeiro do Oeste. Todo dia eu tava indo pro batalhão de Cruzeiro com a viatura que a gente deixa ali no BP-From em Moarama. Todo dia a Dodge Ram tava parado, os policiais não usam, não usam. Aquilo ali é muito caro, o policial que ganha R$6.000 não vai correr o risco de bater uma Dodge Ram daquela e ter que pagar pro resto da vida. Então, não é uma viatura que é feita para o serviço que eles desempenham. Então, eles preferem usar as Trailblazer S10, porque desempenham um serviço melhor. Agora, foi adquirido, R$500.000 cada um, aproximadamente, simplesmente porque o nosso governador queria sair presidente da República e queria aparecer para o Brasil. A Polícia Militar do Paraná é a melhor polícia, nós temos Dodge Rams, nós temos caveirões. Mas não é isso que acontece. E os polícia tudo baixado. Não é isso que acontece. E, então,
Quanto menos gestões politiqueiras, eleitoreiras nós tivermos e dermos mais ênfase para o que é prioridade para o policial, e não só para o policial, quando a gente fala em dar prioridade para o que é bom para o policial, das forças de segurança que estão na ponta, isso também é refletido na sociedade. O policial vai prestar um melhor serviço, vai ter as ocorrências sendo atendidas, vai ter os crimes sendo melhores solucionados. Então a minha visão é essa. Tenente Hélio, mas e aí? Você está com o Moro abraça a causa, o Moro gosta da polícia, o Moro é juiz, a gente sabe disso, mas o que ele vê disso tudo? Na sua época, acredito que você deve ter conversado também com ele, já sobre isso, você pedir baixa, enfim. O que ele pensa disso tudo? Cara, a questão do meu pedido de baixa, ele foi contra. Esse pedido foi exclusivamente meu. Ele, inclusive, me orientou. Falou, qualquer cara racional, na verdade, acho que não queria baixa. Tem que ser meio retardado, né? Mas aí fazer o quê? Deus nos fez assim, né? Mas ele foi um dos que nos orientou ali a permanecer dentro da corporação. Até o fim, né? Porque é uma situação de estabilidade, né? E a carreira política, ele tem sido um grande orientador político para mim. Ele é bem aberto e fala as coisas que precisam ser faladas. A carreira política é suja, a carreira política existe uma série de situações ali que às vezes impedem os candidatos de prosperarem, de situações ali de reeleição e tal. Então, não é uma carreira fácil. Em contrapartida, existem as reais possibilidades, né, de ajudar as pessoas. E aí sim, com certeza, ele também falou para mim, né, que concorda que muito maiores do que como um tenente da polícia. Sobre a segurança pública, tem sido muito falado dentro da pré-campanha dele de transformar o Estado em uma fortaleza. Uma fortaleza de dignidade, uma fortaleza anticorrupção e uma fortaleza da segurança pública. Então, a missão principal dentro do futuro registro, né, de candidatura dele provavelmente seja essas nuances dentro da segurança pública. E até uma frase que eu disse para ele na primeira conversa que nós tivemos, né, sobre essa palavra fortaleza. Uma fortaleza não se constrói e não se mantém sozinha. Precisa também, se nós temos que transformar o Paraná na maior fortaleza do Brasil, nós precisamos também ter os policiais mais capacitados e principalmente os policiais mais valorizados do Brasil. Porque a fortaleza, para ela ruir, é fácil. É só o policial, quem deveria cuidar da fortaleza, abandonar. E hoje, infelizmente, já estamos quase nesse ponto dos policiais abandonarem o que nós temos construído. Então eu confio muito no projeto que ele me apresentou, até por isso que eu tomei essa decisão de caminhar ao lado dele, mesmo sabendo de todas as dificuldades que nós temos. O grupo que tem sido montado, ao meu ver, é o grupo mais qualificado a dar continuidade aos bons projetos que o governador Ratinho Júnior fez. Nós não podemos também só criticar, existem coisas boas que foram feitas, isso precisa ser mantido e precisa ser melhorado. Agora, o que está errado, nós precisamos de pessoas com coragem e principalmente pessoas que não têm o rabo preso para dar continuidade às coisas boas e mudar o que tem que ser mudado. Então é por isso que eu confio muito sim no projeto do senador Sérgio Moro para o Paraná. Eu falei para Jessicão, falei para o Gabriel Bertolucci, essa aí, na minha opinião, o Moro ganha de lavada. Tem concorrente, acho que o Requião Filho aqui, PT no Paraná, Deus me livre também, né? Inclusive agora, nossa, pode falar, né? Nós estávamos aqui encontramos com o André Vargas e com o Nedson Micheletti. O Nedson foi prefeito aqui em Londrina e o André Vargas foi deputado federal. Sabe quem que prendeu o André Vargas ou não? Ele comentou na hora ali. Ele não sabia, né? Falando mal do Sérgio Moro. Mal do Sérgio Moro lá, e logo depois na conversa ali, ele falou, eu tô com o Moro lá, ele ficou tão sem graça. Ele é gente boa, mas... Ai. Ô Hélio, mas deixa eu te falar uma coisa. Você trabalhou em Umuarama ali, você sabe como que funciona a fronteira, né? Sim. E existe um trabalho diferente do que tem hoje na fronteira ali, naquela região, porque a gente sabe que entra arma e droga do mesmo jeito, e não é pouco, né? Claro que a gente vê também muita prisão, muita apreensão, só que a gente sabe que passa muito também. Existe algum trabalho melhor a ser feito, do jeito que tá bom, vai continuar mantendo ou tem algo a mais? Não, a fronteira hoje do Paraná está abandonada também. Nós vemos os casos ali práticos da Polícia Rodoviária Estadual. A extrema maioria dos nossos postos da Polícia Rodoviária estão fechados hoje por falta de efetivo. Então,
com as reestruturações e alocações de policiais nesses postos, a gente já consegue dar uma resposta boa no combate ao tráfico e ao contrabando, né, aos crimes transfronteiriços. E tem um outro problema também que precisa ser eximido, que é a questão da corrupção policial. Muitos dos postos da Polícia Rodoviária estão fechados porque muitos policiais foram presos. Muitos policiais, inclusive, colocados por deputados estaduais lá dentro desses postos. Uma vaga dentro da Polícia Rodoviária já chegou a custar 50, 60 mil. E é isso mesmo. Quem queria entrar na Polícia Rodoviária tinha que pagar 50, 60 mil reais. Então imagine quanto esses policiais não levavam a mais aí do salário. Né? Então é óbvio, é nítido que existiu e ainda existe corrupção dentro da fronteira. E isso só se combate com o fortalecimento dos órgãos correcionais. Então é definir prioridade. Corregedoria, CAECO, tem feito um serviço de excelência na fronteira, mas tem uma defasagem também de estrutura e de efetivo muito grande. Região de Maringá, eu tenho um bom conhecimento porque tenho contato com alguns policiais que trabalham no GAEC, nas corregedorias. A região de Maringá hoje não tem 20 agentes do GAECO que atuam. E eles já fazem um bom serviço. Nós vemos muitas operações aí que prendem policiais corruptos, que vão para cima do crime organizado, mas eles também têm sofrido muito. Então, com certeza, esse serviço poderia ser muito mais ampliado. E aí sim, em contrapartida também o aumento do salário do policial, a escala digna, isso aí tudo coopera também para a diminuição da corrupção. E o aumento do efetivo dos órgãos correcionais. Então, eu penso nessas duas linhas. Aumento do efetivo nos postos e nos batalhões de fronteira, para que a gente tenha uma resposta melhor para a sociedade. No quesito corrupção, melhoria das condições do serviço policial, questão salarial, e também a melhoria do serviço dos órgãos correcionais. E tecnologia. Hoje em dia a gente não se combate mais crime organizado na raça, policial indo ali abordando e tal, não. Nós precisamos ter o setor de inteligência mais fortalecido e principalmente o uso da tecnologia, câmeras de segurança com leitura de placa em tempo real, que façam as ligações necessárias e já usando a inteligência artificial, isso aí já existe, para que nós consigamos elencar os grupos criminosos e aí dar assim os ataques e com certeza bater mais recordes atrás de recordes de prejuízo para o crime. É isso que a população de bem quer. Ninguém quer ver arma e droga entrando nas nossas cidades igual acontece hoje. Né? Todo mundo quer ver uma polícia ativa e os policiais, com certeza, eles têm esse anseio de trabalhar, mas também precisa de um aparato por trás, né, para que isso aconteça. Ué, lá atrás você falou sobre os monitores de ressocialização. Você tem projeto para eles também? Porte, né? Acho que eles não têm porte de arma. Eles não têm porte de arma. Essa também foi uma classe que me procurou. Aconteceu o seguinte, quando existia, acho que até 2019 existiam os agentes penitenciários. Foi criada a Polícia Penal e como ficou nítido que a Polícia Penal estava defasada, o Estado teve essa ideia de dar uma maquiada na situação. Então foi feita essa contratação, salvo engano, de 4 mil monitores de ressocialização. No papel eles têm um serviço, mas na prática eles hoje vêm fazendo o mesmo serviço que um policial penal. Os problemas ocorrem quando eles fazem todo esse mesmo serviço de um policial penal sem o armamento, porque eles não têm o porte de arma, eles são contratados por uma empresa terceirizada, e sem os direitos e os benefícios de um policial penal. Então hoje um monitor de ressocialização ganha menos do que um policial penal, então já gera certa rusga. Isso é algo que também precisa ser, ao meu ver, investigado pelo Ministério Público, porque o processo de licitação ali junto ao Estado de contratação dessa empresa, fiz uma conta básica ali, aproximadamente cada monitor de ressocialização, o Estado gasta 30 mil reais e eles recebem lá na ponta 4 e pouquinho. Tá louco. Então é um dinheiro que nós não sabemos se realmente o investimento está sendo retornado para a sociedade, para o serviço que eles vêm prestando. E na prática, o que nós temos que ter é o fim dos monitores de ressocialização. Nós temos que acabar com eles, porque não dá para manter da forma que está. Nós precisamos fazer a contratação real desses funcionários. Temos que fazer alguma forma de transformar eles em policiais penais, fazer algum curso, alguma coisa, para elencar eles junto ao Estado, porque eles têm que ter os seus direitos garantidos. É inadmissível você fazer o mesmo serviço, juntar duas classes diferentes para fazer o mesmo serviço e receber um salário menor, você expor eles
aos grupos criminosos que hoje são ali colocados, né, dentro das nossas cadeias e penitenciárias e não dá um direito deles se defenderem ali quando saem do serviço. Então eu penso por essa linha, fazer uma gestão de transformação em policiais penais ou fazer contratações deles de maneira mais rápida como PSS, daí sim já garantir a questão do porte, um salário um pouco melhor, mas manter da forma que está, e principalmente por conta do gasto do Estado e o retorno que eles recebem lá na ponta, não vejo como benefício não, principalmente por conta da dignidade, né, do serviço deles. Porque se você contrata como PSS, já é um contrato entre Estado e a pessoa, né? Isso, não necessitaria, empresa, né, da empresa terceirizada e já consegue, né, ter uma série de direitos garantidos. Já gera um vínculo, assim, vamos dizer, né, Sim. já com o Estado, né, igual professor PSS. Sim. O Tenente Hélio, aqui em Londrina tem bastante mendigo, morador de rua. Uhum. Noia, vamos falar já, né? Dingo e noia. Aqui em Londrina tem isso. Mendigo e noia. Ave Maria, tem demais. Maringá é só também, aqui. Eu já ia falar agora, eu ia perguntar, é só aqui que tem? Maringá também tem? Curitiba, todo lugar tem. E aí? E não sei, parece que ninguém faz porra nenhuma. Cara, esse é um problema que infelizmente já está intrínseco dentro das médias e grandes cidades brasileiras. As únicas que ainda conseguem escapar são as pequenas cidades, porque eles não veem tanto benefício nas pequenas cidades, né? Essas situações de pessoas em situações de rua, a extrema maioria das vezes, infelizmente, estão ligadas à situação de uso de drogas ou questão do alcoolismo. Muitos desses que moram nas ruas das nossas cidades têm também situações ligadas a crimes. Então, tem várias passagens aí por tráfico de drogas, crimes relacionados a furto, roubo, ameaça de pessoas, todas aí ligadas a cooptar objetos para trocar em droga. Então essa é uma realidade. E para enfrentar isso é preciso um esforço muito grande da sociedade. Então não é um problema só de segurança pública, é um problema também de saúde pública. Muitos órgãos precisam fazer as suas devidas gestões para que a gente possa, primeiro, ao meu ver, fazer o tratamento dessas pessoas. Apesar de serem criminosas e precisam pagar as suas penas, eu penso que o principal seria o tratamento químico dessas pessoas. Porque todos os problemas que são gerados, eles são gerados por um único vício, que é o vício do álcool, o vício da droga. Outro problema que é gerado, essas pessoas não querem ser internadas, elas querem viver no bem bom. Então, nós precisamos ter o poder, como Estado, de as pessoas que têm essa reincidência em crimes e que é nítido que elas têm uma dependência química, o Estado tem que internar elas compulsoriamente. Ah, não quero ser internado. Foda-se você. Você não está mais em condições de pensar e raciocinar. Você vai ser internado. Aí depois que for feito o internamento de maneira compulsória e que nós consigamos tirar essa pessoa do vício, aí sim, vir com políticas públicas de melhoria da qualidade de vida, empregabilidade, inserir essa pessoa nos programas sociais, programas de distribuição de renda, depois da saída do vício, colocar ela no mercado de trabalho, para aí sim ter uma luz no fim do túnel para essa pessoa, porque essa pessoa já está na merda. Ela vai continuar na merda se for feito isso que é feito hoje, são as políticas públicas ali só para enxugar gelo. É feito orientações, às vezes paga uma passagem de ônibus aqui de Londrina para Maringá, vai só mandar o problema lá para o prefeito de Maringá. Então, nós precisamos principalmente dessa questão, ao meu ver, do internamento involuntário delas. Agora, isso hoje não é permitido, né? Existe uma decisão lá do STF, que sempre o STF fodendo, né, as nossas pessoas de bem. Pessoas que muitas vezes já sofreram tanto na vida, já passaram por tanta coisa ruim, e hoje a única solução que talvez elas teriam, que seria uma tentativa de saída do vício das drogas. Infelizmente hoje as prefeituras não conseguem fazer esse internamento por conta de uma decisão. É isso aí. Acabou. Queria agradecer vocês aí de casa que estavam aí com a gente. O Tenente Hélio vai voltar aqui ainda, se Deus quiser, quando quiser, as portas estão abertas para ele. O Hélio virou um amigo da gente praticamente, porque realmente a gente conversa bastante e eu acompanho bastante o Hélio e desejo boa sorte para ele, que dê tudo certo. Se Deus quiser, 1º de janeiro ele vai estar lá.
vai ganhar, o Moro também vai, mas tá forte, né? Jeffrey, Moro, Deltan. Que time, hein? Rapaz, dá pra todos ganhar aí. Se o Ancelotti contratar pra Copa, é hexa, não campeão. tem como. Hélio, obrigado, meu irmão. Meu irmão, Um abraço. eu que Tamo agradeço, junto, tá? cara. Pô, parceria fechada aí, desde a época do podcast lá que deu repercussão, né? Sempre se mostrou muito colaborativo com as nossas pautas e só tenho a agradecer também, esposo, né, de policial militar, sabe que os policiais sofrem na pele e quando quiser a gente volta. A gente está começando agora nessa caminhada aí dentro da política, ainda aprendendo muitas coisas, né, e principalmente ouvindo as pessoas. A gente não é conhecedor de tudo, né, a realidade que eu sei é da polícia militar, né, então da polícia militar eu posso falar abertamente que eu sei que eu não vou estar equivocado. Agora, das outras classes é o nosso desafio, trazer as pessoas para terem também a confiança que os policiais depositaram em nós, né, quando repassam as demandas. Então a gente vem percorrendo aí muitas cidades, ouvindo as situações, daí fazendo o que eu vejo que é o certo da política, né? Ter a capacidade de ouvir, na verdade a capacidade de ouvir todos os políticos vão ter agora, né? Vamos falar que a principal missão é ouvir. Agora ter as condições reais de não ter o rabo preso com ninguém para impor soluções que precisam ser impostas. Então acho que esse é o nosso maior diferencial, né? Não ter rabo preso com ninguém, não vir de família política, não estar devendo nada para ninguém. Então são as soluções que são possíveis e que precisam ser efetivadas. Agradeço aí pela oportunidade e com certeza a gente vai retornar aí para Londrina. E tamo junto, tô com você. Rapaz, e é o seguinte, vocês também deveriam estar, porque o homem pediu baixo da polícia para ajudar, né? Poderia ser um egoísta, não diria nem egoísta, mas poderia ficar quietinho lá, recebendo seus quase 20 cruzeiros, 19 mil, e ficar quietinho lá, se aposentar com 40, né? Que hoje a realidade é essa. Aposenta coronel hoje, 40 conto, né? Não é um salário ruim não, viu? Gente, obrigado, um abraço, até mais. Tchau, tchau.